Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos aqueles que guardam teus mandamentos, que cumprem a verdadeira lei de Cristo, o amor. Não existe nenhum mandamento maior do que este, amor. Só que o amor, para muitos, é passar pano no pecado. Amor para muitos é ver a pessoa na abominação e acham que não falar a verdade para ela está amando. O amor verdadeiro, meu amado, é quando uma pessoa ela está bêbada, quando uma pessoa está drogada, e você fala para ela: larga essa cachaça, larga essa droga, senão você vai ser condenado. Muitas vezes você está investindo nas coisas deste mundo, está investindo na carne, mas não está investindo no reino celestial. Então é este amor que nós viemos pregar para todos os feirantes, comerciantes, vendedores e compradores dessa 44. Então, presta muita atenção, porque talvez hoje seja o seu último dia aqui na terra. E muitas vezes você por não crer no Evangelho, parte de qualquer maneira. Aí quando chega diante do juiz, aí quer justificar diante de Deus que foi uma pessoa boa aqui na terra. Se existisse pessoa boa aqui na terra, Cristo não precisava ter vindo. Porque antes de Cristo existiam os profetas. Existiram os patriarcas. Então, como diz o salmista, e Paulo vai repetir lá em Romanos 3, não há ninguém bom na terra. Tira sua cabeça. Não fica pensando porque você dá uma cesta básica para um irmão ou para alguns familiares que você é bom. Não, isso é uma obrigação nossa. Isso é uma obrigação de todo ser humano, ajudar o próximo. Isso não é novidade, porque já está escrito. Porque você não vai receber galadão, você não vai receber recompensa. Você não vai receber salvação, você ajudando o necessitado. Você vai receber salvação crendo no sacrifício de Yeshua, de Jesus Cristo. Só. Praticando os teus mandamentos, andando na tua pisadura, imitando Ele. Agora o galardão é se você for perseguido, é se você for caluniado, é se você for preso, é se você for morto por causa do nome dele. Isso aí você não vai ouvir da religião, porque eles não são perseguidos. Eles vão pegar o que eles têm. O que eles têm? Dinheiro, mansões, aviões. É isso que eles vão pregar. É por isso que existe esse evangelho maldito da prosperidade. O evangelho genuíno, ele tira você da prosperidade. O evangelho genuíno, ele fala que é para você não ajuntar tesouro na terra, porque vai ficar difícil quando Cristo te chamar. Verdade. Como é que você vai renunciar o tesouro que você juntou aqui? Como que você vai fazer no dia que acontecer uma perseguição na terra? Quando Cristo vier buscar a tua igreja, ele vai passar o povo pela prova. Aí, for aquela perseguição do anticristo, como é que você vai fazer? Você vai deixar teu tesouro? Você vai abandonar os seus milhões na conta? Ou você vai colocar a marca para você obter os seus milhões? Talvez agora essa palavra não faz sentido para você. Mas no dia que isso acontecer, vai fazer sentido. Você vai lembrar dela. Você vai saber o tanto que é ruim você largar toda a sua riqueza para trás, sabendo que ela não vai pagar a sua salvação e nem a sua segurança aqui na terra.
Porque se o Senhor não edificar a cidade e nem guardar a tua casa, em vão vigia, em vão guarda o sentinela. Não adianta, meu amado. É por isso que nós temos que ter a verdadeira paz. Essa paz não é segurança humana. Essa paz não está no governo. Essa paz não está em mim, não está em você, está em Cristo Jesus. Todos aqueles que têm a palavra do Senhor e guarda, esse tem a verdadeira paz, porque tem Cristo nele. Então hoje vai ser pregado sobre o falso profeta. Para você entender que eles são parecidos, não são diferentes, são iguais. Mas o que difere eles não são os milagres, são os frutos. Lá em Números 16, a família de Corá, Abirão e Datã. Corá, para quem não sabe, é da tribo dos levitas. E Abirão e Datã é da tribo de Rubens. Se levantaram contra o ministério de Moisés. Olha para você ver, o mesmo povo. Aquele povo que Deus tirou com um braço forte, com um braço de glória lá do Egito. O povo que Deus fez ser purificado no deserto, com provações, passando fome, sede, para ver no coração se eles realmente amavam Deus. E aquele povo levantou contra o ministério de Moisés, dizendo: espera ainda, Deus também fala conosco, só fala com Moisés? Aguardo vocês aqui, hein, pessoal? Corra pra cá, venha pra cá. Só foi Moisés que foi levantado por Deus, e só ele tem essa intimidade com Deus. Nós também temos essa intimidade com Deus. Bom dia, pessoal. Venha pra cá, pra JA Bolsas. Venha conferir nossos preços. Temos ótimos Moisés preços, disse, pessoal. Temos fala o seguinte: atacado e varejo. Temos ótimas vendedoras aguardando vocês. acende incensários. Faz aí um sacrifício para Deus. Eu também vou fazer o mesmo. Venha ser um revendedor. E vamos ver quem realmente Deus escolheu. Se Deus escolheu vocês, beleza, tranquilo. E eles foram acenderam o incensário e se colocaram na presença de Deus. A tribo de Levi, os filhos de Corá. E Moisés falou: se o Senhor me escolheu e esse povo morrer como morre homens comuns, Deus não me escolheu. Mas se Deus fazer uma coisa diferente, abrir este chão e esse povo ser engolido vivo e ser consumido a fogo, então Deus me escolheu. A terra abriu na hora e foram mortos aquela família. Foram consumidos aquela família, porque estavam levantando contra o ministério de Moisés. Agora pasmem, o mesmo povo, da mesma tribo, serviu o mesmo Deus. Como é que você diferencia o falso profeta do verdadeiro profeta? E depois de tudo isso acontecido, o povo, a nação de Israel, viu aquele poder, aquele juiz de Deus sobre aquele povo. Você sabe o que aquele povo falou ainda? Se levantou contra o ministério de Moisés de novo. No outro dia, e disse: Moisés, você matou o povo de Deus. Deus fez cessar uma praga no meio daquele povo. Uma praga tão grande que foram mortos 14.700 pessoas, fora o que foram mortos lá com Corá, que foi 250 pessoas. Agora você entendeu o que é falso profeta, o que é verdadeiro profeta? Um falso profeta e um verdadeiro profeta andam lado a lado, usam a escritura, usam o mesmo Deus, usam a mesma palavra.
Mas, irmão, se eu ler a Bíblia, eu vou saber discernir? Não. Só se você tiver o Espírito de Deus, que está além da letra. Porque o povo que mais conhecia a Escritura do planeta Terra, e conhece até hoje, são os judeus e rejeitaram Yeshua. Aleluia. É por isso que Estevão, quando eu estou no Sinédrio, você sabe onde é o Sinédrio? A casa de Deus antigamente, o templo que foi construído por Salomão, que não é mais, onde habitava o povo de Deus, que dizia, pelo menos, ser o povo de Deus. Aquele povo duro de corações, pregando uma doutrina que não veio dos céus. Estevão foi e falou: pera ainda, por que vocês estão empolgados com esse templo? Salomão edificou, mas Deus não habita aqui? Vocês são duros de corações, vocês sempre resistiram ao Espírito Santo como vossos pais. Mataram Estevão. Verdade. Mas eles não eram profeta? Eles não eram sacerdote de Deus? Não era com eles que estava a palavra de Deus? Jesus, em Lucas 22, aquele que andava lado a lado com ele, aquele que comia na mesa com ele, aquele que pregava o evangelho com ele, veio uma multidão. Adivinha que multidão foi essa que foi pegar Jesus? Os guardas de Roma? Não. Os guardas lá da Grécia? Não. Não. Os capitães, os sacerdotes, da onde? Do templo. Com espada e porretes. Adivinha quem foi que traiu Jesus? Judas, que comia no prato com eles. E Jesus disse para aquele povo: mas vocês vêm com porretes e com espada para me pegar, com coisa que eu sou alguns salteadores? Vocês não sabem que eu sempre preguei no templo com vocês? Vocês não me conhecem? Não sabem quem eu sou? Aleluia, papai. Verdade. Então não adianta você ter Bíblia, não adianta você conhecer hebraico, não adianta você conhecer o aramaico, não adianta você conhecer o grego. Se você não tiver o Espírito de Deus, você vai continuar rejeitando, negando Jesus Cristo. Verdade. Aleluia, papai. É preciso você humilhar. Glória. É preciso você se prostrar diante dele e falar: Senhor, eu não sou nada, eu sou pó e cinza, como diz Abraão. Ainda que eu sou pó e cinza, Senhor, mas se tiver 50 pessoas naquela cidade, o Senhor destruirá aquela cidade. Só o maior patriarca, considerado como o pai da fé. Deus abençoe. Amém, amado. Vai, vai. Então você tem que ser pequenino, você tem que colocar o rosto no pó, para Deus te revelar para você. Enquanto você estiver com esse jugo duro, enquanto você estiver com esse pescoço duro, enquanto você estiver com essa cabeça dura, Deus não vai revelar para você. Você acha que você conhece Deus, mas Deus, ele não se mostra para pessoa soberba, para pessoa orgulhosa, para pessoa amante deste mundo, para pessoas avarentas que têm o seu coração enterrado nessa terra. Saulo de Tarso, nós conhecemos como Paulo. Você sabe de onde ele era? Do Sinédrio. Você sabe quem é que perseguia a igreja de Cristo? Sabe quem? Saulo.
Entravam pelas casas, pegavam a igreja, homens e mulheres, e prendiam, açoitavam, matavam. Quando ele foi para Damasco, ele foi com a carta de recomendação para pegar aquele povo que confessava o nome de Yeshua lá em Damasco, para prender e matar uns. E Paulo conhecia toda a lei de ponta a ponta. Paulo era ensinado por Gamaliel, era um homem sábio, entendido, conhecia tudo de lei, Verdade. mas ele não tinha o Espírito de Deus. Mas Cristo não tinha sido revelado para ele ainda. Está vendo a diferença? De você conhecer letra, mas você não conhecer o Deus vivo, que se revela também através do teu Espírito. A letra você vê com os olhos, o Espírito fica por dentro. Verdade. Porque o Espírito escreve no teu coração essas letras, esses mandamentos, essa lei. Verdade. Aí no caminho de Damasco, Paulo recebeu aquela luz, aquele poder, aquela glória, aquela virtude que ele não podia se conter, caiu por terra, teve que se prostrar. O Senhor disse: Saulo, por que você me persegue? Saulo na cabeça dele vai falar: espera ainda, como assim? Eu sou de Deus, olha. Aleluia. Eu carrego a lei do Senhor desde criança. Eu sou circuncidado ao 8º dia. Eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou judeu de judeu, mas como assim? Eu sou cristão, uai. Eu sou um homem de Deus. Eu perseguindo Jesus? Como assim? Jesus já foi morto? Paulo não entendia que Yeshua, cabeça, estava em cima, mas o corpo dele estava na terra. O seu povo, o povo escolhido, um povo santo, um povo separado. É duro recalcitrar contra os aguilhões, contra o poder, Saulo. E Cristo mandou ele lá para a casa de Judas. Não Iscariote já tinha sido morto. Casa de Judas. E falou para ele: vai lá para a rua direita, para a casa de Judas, que vai encontrar com você Ananias, que era servo de Jesus, o servo verdadeiro daquela cidade. E Saulo tinha sido cego, estava cego na hora. Porque a glória de Deus, quando vem para um incrédulo, a glória de Deus, quando vem para um homem que não tem temor da palavra de Deus, ele cega, fica cego deste mundo. Só vai enxergar de novo o dia que ele se prostrar diante de Deus, igual Paulo fez. E o Senhor apareceu em visão a Ananias e falou: Ananias, vai lá na rua direita, que lá tem um servo que precisa que você ore por ele. O nome dele é Saulo de Tarso. O que é, Senhor? Eu vi o tanto que esse homem foi resistente nessa terra, Senhor. Um homem que sempre perseguiu o teu povo. Não. Perseguia. Porque agora o poder de Deus abaixou nele. Porque ele conhecia letra. Agora ele conhece a verdadeira graça. Ananias foi lá, fez oração. Paulo voltou a enxergar, não enxergar como os olhos da religião, porque a religião até hoje está cega, não viu Jesus, não conhece Jesus, só ouve falar.
recebeu o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, foi batizado das águas. Agora pasme. Os religiosos, os templários, os judeus lá de Damasco. Pô, espera aí, velho. Você veio para cá para prender o povo que confessava esse nome. Agora você está do lado desse povo? Que loucura que é essa? Maravilha, papai. Glória a Deus. Não estou entendendo você não, Saulo. Você foi ensinado para você ser zeloso da lei de Moisés. E agora você ficou doido? Queria matar Paulo. É assim que a religião faz. Para você ver o tanto que essa religião é cheia de Deus. É só você começar a pregar a verdade e o povo já começa a levantar, começa a querer matar a gente. Você acha que vai ser governo que vai querer matar nós? Não, é a religião. Porque nós pregamos contra a mentira. Nós pregamos contra esse bezerro de ouro. Nós pregamos contra essa máfia do dízimo. Porque esse dízimo que é inventado hoje, nesse tempo, nunca foi bíblico. O dízimo sempre foi 10% tirado da lavoura, uma vez no ano. Nunca foi 10% do seu salário. O falso profeta, ele não vai pregar a verdade para você. Porque o que tem mais valioso em você, que é o seu dinheiro, aí você vai sair de lá. Então não se engane. O verdadeiro profeta, ele parece com o falso profeta. Aleluia, papai. Verdade. Só que você não vai saber distinguir quem é verdadeiro, quem é falso, se você não tiver o Espírito de Deus, se você não tiver frutos. Aí você também não vai saber quem é o falso profeta, que é pelos frutos que você conhece a árvore. É por isso que existem muitas pessoas enganadas, porque não tem o Espírito de Deus. É por isso que você, católico, não confessa que Jesus Cristo é Senhor, porque lá em Romanos 12, lá fala que só pode confessar que Jesus Cristo é Senhor se tiver o Espírito de Deus. Verdade, aleluia. Por isso que você confessa que é Senhor no teu coração. Por causa de quê? Por causa do falso profeta que te ensinou. Você sabe quem era Eli? Eli era um profeta levantado por Deus, um homem temente a Deus, sacerdote da linhagem de Levi, um homem que fazia sacrifício, um homem que falava, acontecia, um homem que pregava o juiz de Deus abaixava naquela terra. Ele era um homem de Deus temente, mas ele não exortava seus filhos. Os seus filhos também eram sacerdotes. Os seus filhos também faziam sacrifício. Bom dia, pessoal! Venha conferir nossos preços aqui na JA Bolsas Acessórios. Estamos no Shopping 18, aguardando vocês. Temos 3 lojas, pessoal. E ótimo atendimento também. O menor preço da 44 é aqui, na JA Bolsas. E a Escritura vai dizer lá em 1 Samuel 1, que os filhos de Eli não conheciam o Senhor. O quê? Ué, o sacerdote do Senhor não conhece ele? Agora você entendeu? Porque muitas pessoas que se dizem servos de Deus e não conhecem Deus, porque não tem o Espírito de Deus. Muitas pessoas falam, eu creio em Jesus Cristo, mas você foi selado?
A garantia de que você é salvo, a garantia de que você é filho, é quando você é selado com o Espírito. Aí você sabe o que é que Samuel fala? Ele fala que aqueles filhos de Eli eram filhos de Belial, eram filhos de Satanás. Quantos falsos pastores que falam de Deus têm uma oratória maravilhosa, palavras persuasivas de sabedoria humana. Oh, soberano Deus, Deus excelente, Deus soberano. Pessoas que são bacharelados em teologias, homens sábios, homens inteligentes, que têm a sabedoria desse mundo, mas não tem a sabedoria de Deus, mas não tem o Espírito de Deus. Adianta! Homens que expulsam demônios, homens que curam leprosos, homens que profetizam, homens que fazem maravilhas e prodígios, homens que fazem fogo cair no céu. Mas quando chegar naquele dia, vai dizer: mas Senhor, nós somos esses homens que fizemos essas maravilhas, nós pregamos em teu nome. Cristo vai dizer abertamente, ou seja, para todos ouvir: apartai de mim, não te conheço, vós que praticai iniquidade. Não adianta dizer Senhor, Senhor, se não fizer a vontade do meu Pai. Aí muitas pessoas acham que esses homens por ter Bíblia, esses homens por ter uma oratória boa, esses homens por ter um conhecimento bíblico, eles acham que são homens de Deus. Como é que você sabe? Você não lê Bíblia? Como é que você sabe? Você não tem o Espírito de Deus? Aí, eu comprei uma fazenda, eu comprei um avião, isso aqui é tudo para a glória de Deus. Associa a vontade de Deus na sua vontade carnal. Ou seja, rebaixa Deus, que tem uma vontade que todo homem seja salvo dessa terra, para uma vontade carnal, para uma vontade mundana, e ainda fala que é para a glória de Deus. Qual profeta nessa terra que teve vida? Qual apóstolo nessa terra que teve alguma vida aqui? Homens que foram perseguidos, homens que essa terra não era digno de receber. Homens que são esquecidos pelo sistema. Nem fala mais nesses homens. O sistema religioso ainda usa Saulo, esses falsos profetas ainda usa Paulo. Para dizer que o sistema que eles estão vivendo, Paulo está dando alguma autenticação, que Paulo está dando alguma aprovação. Logo Paulo que combateu contra o sistema, Cristo combateu contra o sistema, os apóstolos combateram contra esse sistema religioso. Esse sistema religioso Cristo não criou. Não foram os apóstolos, muito menos Saulo. Paulo, quando entrava no Sinédrio, era expulso. Paulo, quando entrava na sinagoga, era expulso. Os judeus, quando sabiam que Paulo estava pregando esse evangelho de Jesus em alguma cidade, eles iam perseguir Paulo. Paulo foi preso várias vezes, Paulo foi açoitado várias vezes por causa dos religiosos. Aí você acredita que esse sistema religioso, corrupto, mentiroso,
É verdadeiro só porque fala de Deus. Mas vive Deus? Mas ama Deus e guarda seus mandamentos? Por isso que cada geração que passa, vai ficando distante de Deus. Porque o sistema religioso, o foco dele é apagar Deus do mapa. Só que não apaga, meu amado, porque a Escritura fala que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Por isso que para ser a verdadeira ovelha, você não se torna ovelha quando você ouve o Evangelho. Você já é ovelha, só que você está perdida. Você só vai ouvir e vai reconhecer que você é ovelha. Agora, bode não se torna ovelha. Os ignorantes que não querem conhecer Deus, não vai se tornar ovelha. Deus não vai te obrigar a você conhecer Ele. Porque Ele não é intrometido como Satanás. Por isso que você tem que conhecer primeiro a Escritura, primeiro a letra, para você ver que através da letra, você vai ver que falsos profetas já se levantaram na terra, segundo Pedro vai falar, assim como houve falsos profetas no meio do povo, assim também haverá falsos doutores no meio de vós. Como assim falsos profetas? Você vai entender agora que eu vou falar. Quando Elias chamou aquele povo, e aquele povo era o povo de Israel, estava junto com o povo de aqueles profetas. Ele falou, vai lá, fala para Acabe e junta todos os profetas de Israel. Já que eles são profetas de Deus, eu vou fazer um desafio com eles lá no Monte Carmelo. Sabe quantos falsos profetas eles ajuntaram? 400 profetas de Aserá, 450 profetas de Baal. E adivinha quantos profetas tinham de Deus? Só um, Elias. Só tinha um profeta, Elias, e 850 profetas falsos. Aí você acredita que no sistema que você está, existe 850 profetas verdadeiros e só um que é falso quando sai do sistema. Acabe, quando foi lutar com seus inimigos, chamou Josafá para se aliançar com ele e mandou chamar os seus profetas, profeta do rei, profeta de Acabe. Quase 400 profetas se compareceu diante dele. E ele falou, se eu for lá guerrear contra os inimigos, eu vou vencer. Os 400 profetas falaram para ele, vai, o Senhor é contigo, vai trazer a vitória para você, pode ir. Josafá falou assim, não acredito não. Os 400 profetas profetizando a mesma coisa, é meio complicado, viu? Não tem nenhum profeta aqui não? Acabe falou, tem um aí que só profetiza mal de mim. Micaías. Bom dia. Josafá falou, chama ele para ver se ele também profetiza, que nós podemos ir e vencer essa guerra. Chamou Micaías. Há mais de 30 anos no mercado. Adivinha o que Micaías falou? Eu vejo Israel como ovelha sem pastor, espalhada pelos montes, sem rei. Acabe falou, não falei, só profetiza mal sobre mim. Ou seja, a pessoa, ela olha do ponto de vista do profeta, ela não olha do ponto de vista dela, ela não olha que ela tem que melhorar, tem que abandonar o pecado. Ou seja, é a palavra que está sendo dura, é o evangelho que está sendo pegado dura, mas ela não olha que ela tem que se consertar. Aí você acha que Acabe acreditou
do profeta Micaías? Não, mandou prender ele, vai prender ele. Dá pão de amargura para ele, ou seja, pão e vara. Quando nós voltarmos, aí a gente solta ele. Aí Micaías falou assim: se você voltar, porque você vai morrer, porque você foi rebelde. Se você voltar, eu não sou profeta de Deus. Você acha que Acabe voltou vivo? Voltou morto. Mas o povo de hoje dá crédito aos 400 profetas, mas dá crédito a Micaías, um só profeta. Porque Acabe, ele disse que Micaías profetizava mal sobre ele. Mas será que não era Acabe? O problema não estava em Acabe? O problema não está na palavra de Deus. O problema está em você. Porque você não quer conserto com Deus. Porque você quer seguir os falsos profetas, profeta levantado pelo diabo. Para o juiz dessa nação que não quer o verdadeiro Deus. Por enquanto a porta da graça ainda está aberta. O falso profeta não vai falar isso para você. Você ainda tem a oportunidade de você se arrepender, de você alinhar a vontade de Deus, de você alinhar a Escritura. Porque até agora que nós estamos pregando o Evangelho, nós não pedimos nem um centavo seu, nós não queremos saber nem um dinheiro seu, nós queremos que você vá para a Escritura. Que você conheça a verdade, que você seja liberto, inclusive desse sistema faccioso, religioso que só fala de dinheiro. Por que será que só fala de dinheiro? Porque eles são ricos. Vocês querem que ele fale de quê? De salvação? Eles não têm. Vocês querem que ele fale de quê? Do amor? O amor verdadeiro é falar a verdade para você. Se você estiver prostituindo, o amor verdadeiro é falar dessa prostituição, que os prostitutos não é do reino dos céus. Se você estiver no segundo casamento, vai falar: largue esse adultério, porque o segundo casamento é adultério. Eles não vão falar desse amor? Porque amor para você é você estar no pecado, é você estar nessa jeta longe de Deus. Aí um falso pastor, um falso profeta vai lá e fala para você: Deus te ama, Deus tem uma proposta na tua vida, Deus vai abrir portas, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, sendo que você ainda não consertou a tua casa. Que Deus é esse? Que Deus de bagunça que é esse? Como é que Deus vai mudar a sua vida se você não está nem aí com Deus? Se em vez de você buscar Deus, se em vez de você humilhar aos pés de Deus, você está se humilhando diante de profeta, de falso profeta, se você está se humilhando diante de uma imagem de escultura. Por isso que a Escritura diz lá no Salmista 9:17: e todas as nações serão lançadas no inferno, aquelas que se esqueceram de Deus. O salmista Davi, 146, ele vai dizer: não anda. Isso aqui é um alerta, é uma advertência. Não anda com príncipes e nem com filhos de homens que não têm a salvação. Aleluia, papai. Verdade. Esse povo segue ímpios, homens profanos, homens malditos, que pregam o evangelho maldito, que pregam o evangelho que não tem conserto,
Um evangelho que não tem salvação, que não tem transformação. Você sai da vida mundana e torna mundana, só que dentro do sistema. Não muda seu caráter, não muda suas vestes, não muda seu estilo. Continua a mesma pessoa, só que agora dentro do sistema religioso. Era mundana no mundo, agora é mundana dentro do sistema religioso. Transformação é quando você recebe o Espírito de Deus, quando você recebe a glória. Você sabe o que Deus quer dar para você? Dinheiro? Não! Você vai esquecer dele? Salomão diz: Senhor, não me dá riqueza, porque senão eu vou esquecer do Senhor. O que Deus quer te dar é poder, é virtude, para você anunciar as boas novas. O que Deus quer dar é teu filho, habitar no teu coração, o Espírito dele, para te guiar, te ensinar todas as coisas. Como está escrito lá em João 14, 26. E não precisa que ninguém te ensine. Como está escrito em 1 João 2, 27. A unção, o Espírito de Deus que vem dele, te ensina todas as coisas. Porque Cristo fala que todos serão ensinados por Deus. Ai, irmão, mas Deus vai usar o homem. Mas é Deus que está falando. Se você conhecer a Escritura e conhecer os frutos, que é pelo fruto que você conhece, você vai saber se é Deus ou se é o diabo que está ensinando. O homem é só uma ferramenta. O homem não tem poder de nada. O homem não tem poder de interceder por você. O homem não tem poder de salvar você. O homem não tem poder de purificar você. O homem não tem poder de limpar você. Mas Deus usa o homem. É Deus. O poder de Deus, a glória é dele. Ai, irmão, mas esse evangelho é duro. Evangelho duro é o que Paulo pregava, que era preso. Evangelho duro é o que Jeremias pregava, que era preso. Esse evangelho que nós estamos pregando, se fosse na geração de Paulo, convertia muita gente. Porque lá eles tinham temor. Não tinha essa vaidade, essa lascívia desse mundo. Não tinha essa tecnologia que veio para fazer desse povo zumbis. O povo que é dependente de internet, o povo que é dependente de celular. Pega essa bomba, joga na mão dos teus filhos. Em vez de colocar uma Bíblia na mão deles, e ensinar o caminho que eles devem andar. Não. Coloca essa bomba, esse celular. Deixa seus filhos dependentes desse sistema. Seus filhos ficam feito uns zumbis, vegetando pela terra. Nem come, porque fica focado nesses jogos malignos, nesses Free Fire criados pelo diabo para tirar a atenção do céu de Deus. Filha, papai, é verdade. Você quer saber agora o que é um verdadeiro profeta? Um verdadeiro profeta, um verdadeiro pastor que é levantado por Deus. Quando eu falo pastor, é aquele que apacenta, não é título, é dons. Dons você não vê pelos olhos, você não lê com os olhos. Então você discerne espiritualmente. Cristo comia com os pobres. O seu líder come com os pobres? Não, né? Que pena, né? Cristo andava com os leprosos, com os cegos, com os mudos, com os surdos. Cristo dormia na casa de pecadores e no outro dia ele amanhecia convertido. Zaqueu. Cristo dormia na casa dos irmãos, de cidade em cidade que ele pregava o evangelho. Você sabe por que o seu pastor não dorme na sua casa? Porque ele tem mansão. A sua casa é muito simples.
Você sabe por que seu mestre não anda com você? Porque você é pobre. Porque você não agrada a ele, vivendo essa vida de pobreza. Você sabe por que o pastor oferece para você promessas que não certeza nem garantia que você vai ficar rico? É porque ele tem essa garantia de ficar rico que você vai só empurrando no bolso dele. Falso profeta. O verdadeiro profeta não te pede nem um centavo. A primeira característica do verdadeiro profeta, ele não te pede um centavo para pregar o evangelho. Porque o verdadeiro profeta, ele prega o evangelho do céu. Se ele fosse cobrar o evangelho verdadeiro que ele prega, o dinheiro desse mundo não pode pagar. Você sabe por que você prega por esse evangelho? Porque esse evangelho tem preço, porque esse evangelho é um evangelho maldito. O evangelho que nós pregamos, o único preço é o sangue de Cristo derramado na cruz. Então Cristo Jesus, ele vai vir buscar um povo que tem a sua marca. A marca de Cristo é santidade. A marca de Cristo é o Espírito de Deus, o selo. Ele não vai vir buscar pessoas com a marca da besta, que é o pecado. Foi para isso que ele veio neste mundo, para desfazer as obras do diabo, que é o pecado. Que sentido tem de você falar, mas todos é pecadores? Então tá, continua no pecado. O pecado que nós cometemos, criatura, é um pecado involuntário. Às vezes uma ira, às vezes um tropeção na pedra, a gente às vezes fala uma palavra que a gente não queria. Senhor, perdoa. Esse é o pecado que nós cometemos. Não é um pecado voluntário. Você sabendo, consciente que isso é transgredir a lei, você faz. Apocalipse 14. Aqui está a paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Amém?